Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para a nossa conversa de política e nós vamos continuar aquela série eleitoral aí, ouvindo alguns dos candidatos a deputado, tanto estadual quanto federal, por todo o estado. E nós vamos ter o prazer agora de conversar com o ex-deputado estadual Zé Augusto Pugliese, que está aí na candidatura para voltar à Assembleia Legislativa. O Zé Augusto tem uma passagem muito importante. Eu lembro quando ele foi presidente da Comissão de Finanças. Eu colei muita informação ali para que depois virou meu livro lá sobre 2018. Zé Augusto, primeiro, muito obrigado por receber a gente. Você já tem uma história com a Assembleia Legislativa, tem uma história com Palmas, foi candidato, inclusive, a prefeito de Palmas em 2000, depois foi deputado estadual. Como que está nesse momento agora aí? Como você está? Por que você tenta agora voltar à Assembleia Legislativa? Então, boa tarde, Kleber. Queria falar com todos os amigos do Tocantins, que é um prazer falar com você e nós falamos de política num momento tão bacana. Então, acontece que nós que tivemos uma vida pública bastante longa e, graças a Deus, profícua, deixamos bastantes amigos, muitas saudades, e nós temos um estilo próprio de fazer política, que é ser autêntico, que é fazer compromisso e cumprir compromisso. Aí eu me afastei um pouco do cenário, fiquei fora do mandato, mas a base sentiu falta da forma de nós trabalharmos. E aqui e acolá foi tendo esse incentivo e acabou que nós nos cedemos a essa aspiração da comunidade e voltamos para a luta. E estamos animados para a gente voltar para a Assembleia. Foram quantos mandatos de deputado estadual? Eu tive 4 mandatos diretos, né, e fiquei um na suplência que assumi parte do mandato, do 5º mandato. É uma história longa, né, Zé? Muita história aí com o nosso Tocantins. Inclusive, esse dia eu lembrei de você, que alguém me falou, né, da gente levantar os principais articuladores políticos do Estado. Por exemplo, um dos melhores que eu conheço é o Zé Augusto Pugliese. Ele faz falta aí no cenário político. Zé, e já entrando na sua campanha, eu vi algumas movimentações, por exemplo, em Guaraí, a ex-prefeita, atual candidata a vice, a professora Líris, o marido dela, o Genésio, deixou a disputa e parece que agora ela está te apoiando, é isso? Isso. Infelizmente, o Genésio, que tinha um sonho lá de ser deputado, de representar a sua cidade, ele que é uma pessoa muito preparada, já foi prefeito, né? A Líris já foi prefeita, hoje é candidata a vice-governadora na nossa chapa, com o Irajá, governador, mas ele acabou não recebendo o apoio da atual prefeita, né? Que trocou o Genésio, que é um homem experiente, filho da terra, comprovado, com um serviço prestado muito grande, para buscar uma outra candidatura vindo de Araguaína e tal. Isso chocou ele até emocionalmente e tal, e ele acabou deixando essa candidatura. E aí, para minha honra, para minha felicidade e alegria, no meio de tantos e tantos candidatos, eu fui escolhido, tanto pelo Genésio quanto pela Líris, para representar Guaraí, para ver os compromissos que o Genésio tinha com a sua cidade, com a região e com o nosso estado. E eu assumi os compromissos que era o sonho da região. Estamos fazendo uma campanha e estou muito feliz com o apoio recebido. A comunidade está entendendo perfeitamente essa sinergia entre nós e eu quero ter uma votação maciça naquela cidade e devolver em trabalho a todos aqueles compromissos tão inerentes àquela cidade e à região. O deputado Zé Augusto vai fazer para o Guaraí. Bacana. Eu vejo também que você tem, assim, está espalhado os apoios pelo Estado. Lá no Pico do Papagaio, por exemplo, você está com o ex-prefeito que tem aqui apoia você, o ex-prefeito Cláudio Santana, e você tem uma relação com Araguatins também, né? Como que é essa sua relação com Araguatins e esse apoio do Cláudio Santana para você? Veja bem, a história de Araguatins com a minha história política, elas se confundem. Por quê? Porque eu já fui apoiado em Araguatins e trabalhei por lá durante todo o processo dos meus mandatos. Tive uma parceria muito eficaz lá com o ex-prefeito Rocha Miranda, que é um irmão, né? Me dou muito bem com todos os ex-prefeitos, lá desde antes do Rocha, né? Tem lá o Madalena,
o próprio Cláudio Santana, que era vereador, inclusive, eu tenho um título de cidadania, de cidadão araguatinense, dado pela Câmara Municipal, pela lavra do Cláudio Santana, né? Tem o Zé Guilherme, que nós convivemos bem, o Aquiles, que é o atual prefeito, que, inclusive, o Aquiles Rocha me apoiava na eleição passada. Então, a minha história com Araguatins e com a classe política de Araguatins é muito grande, muito eficaz. E por que isso? Porque ele foi o deputado mais operoso da história de Araguatins. Nós conseguimos dar uma dimensão histórica para aquela cidade, tanto em relacionamento político com o Estado, quanto em gestão, em obras. Você tem uma noção, lá atrás, na primeira gestão do Rocha Miranda, eu, como líder aqui na Assembleia Legislativa, articulei e consegui com que praticamente toda a Assembleia, entendendo a dimensão de Araguatins, puséssemos emendas parlamentares para diversas situações, para asfalto, escola, feira, pontes, estradas vicinais, enfim. Foi o município que recebeu o maior volume de emenda da história da Assembleia Legislativa, foi Araguatins, sobre a minha liderança, sobre a minha articulação. E ela mudou o patamar, deu um boom, né? Então, Araguatins, a gente tem uma empatia. E eu quero ser o representante de Araguatins agora, e, naturalmente, que vou trabalhar com o prefeito, que é o gestor, né, que é um amigo. Nesse momento, ele apoia um outro companheiro, né? Mas eu sou apoiado hoje, claramente, pelo o Cláudio Santana, que é um ex-prefeito, que é um amigo, mas me dou muito bem. Parte institucional, nós vamos trabalhar com o prefeito. E as outras situações, nós vamos trabalhar com os parceiros de lá. De maneira que Araguatins conhece o meu trabalho e vai ter um deputado operoso, que eu vou estar dedicado às situações de Araguatins e região. Agora, antes da gente entrar em Palmas, que é um capítulo também especial na sua vida, eu queria lembrar que você teve uma atuação muito importante na Assembleia. Eu acompanhei muito o seu trabalho, porque sempre tive muito interesse nessa questão de contas públicas. E você já lá na 2012, já 2013, já me alertava, Cleber, nós estamos correndo um risco de colapso fiscal e acabou correndo. Quer dizer, o Estado passou por uma situação de houve essa necessidade de ajuste do Estado e tal. Então, você, como uma pessoa que sempre acompanhou de perto, como que você viu essa evolução das contas? Como que você vê o Estado hoje do ponto de vista, principalmente das contas públicas, que eu sei que você sempre acompanhou muito isso? Então, eu acredito assim, que uma das obrigações de todo parlamentar é contribuir com o Estado. E nessa contribuição, ele tem que fazer a fiscalização, porque ele foi eleito para isso. Ele é o olho e a voz do cidadão, né? Eu tenho um preparo acadêmico muito forte nessa área pública, nessa área de finanças. Então, eu me dediquei muito a isso. Então, era nítido a falta de compromisso das gestões anteriores com a parte fiscal. Então, a gente observava que o Estado estava caminhando ladeira abaixo, enquanto o povo precisa de um Estado progressista, um Estado que ele dê condições para que o empresariado cresça e gere o emprego, que gere a renda, que gere a oportunidade. O Estado jamais pode ser o grande empregador, porque nessas condições ele entra numa letargia. A receita ela estagna e a despesa aumenta. Então, ele vai para o vermelho, fica ruim de captação de recursos, e quem sofre mesmo é a população, notadamente a população mais carente. Então, eu vejo que hoje o projeto de um governo sério no Tocantins, ele passa pela regularização fiscal e ele passa por uma redução de impostos. E essa redução de impostos vai alavancar a parte empresarial. E essa parte empresarial é que vai gerar os empregos, que vai absorver a juventude que chega. Então, eu vejo, por exemplo, o nosso partido, o 55, comandado aí pelo Irajá como candidato a governador, tem uma proposta clara nesse sentido, que eu ajudei a construir, inclusive, que é o quê? É reduzir o ICMS de 18%, que é o maior do Brasil, 7%,
que equivale ao menor do Brasil, que é o estado de São Paulo. O que isso traz para a sociedade? Veja bem, nenhuma empresa que está lá na região sudeste do Brasil quer vir para o nosso estado ou crescer no nosso estado, porque aqui o mercado consumidor é menor e ela vai pagar um imposto maior, além de ter uma mão de obra menos qualificada do que lá. Então, não há vantagem competitiva para essa empresa, né? Então, nesse sentido, quando a gente mostra que nós vamos reduzir o imposto, e aí ele vai ganhar mercado aqui e no torno. O imposto de Goiás é mais alto que o nosso, se for a 7%, o Pará, o Maranhão, a Bahia, aí ele ganha um nicho de mercado que não tem. E as empresas aqui instaladas também passam a ser competitivas. E, com isso, ela tem uma contrapartida, que é o quê? Ela tem uma redução de custo com o Estado, mas, em contrapartida, ela tem que contratar mão de obra. E essa mão de obra vai virar consultora. E esse consumo vai gerar, fica uma roda positiva, e quem ganha é a população do Estado e os cofres públicos. Por quê? Porque ele vai ter uma sanidade financeira, gerando emprego e melhor qualidade de vida para o nosso povo, né? Naturalmente que, para nós termos uma mão de obra que vai atender essa demanda empresarial, nós temos que qualificar esses jovens, temos que qualificar essa mão de obra. Como? Através de escolas profissionalizantes, né? Que nós já temos um sistema Senar, Sebrae, Senai, Sesc, etc., que estão preparados para isso. Eles já têm recursos que já vêm da União para isso, já tem arrecadação própria. Então, falta que é uma articulação política que isso aconteça. E o jovem, quando ele está no segundo grau, ele já faz um curso profissionalizante. Aí, quando o empresário precisa de um funcionário, o que ele exige, Kleber? Ele fala, preciso de uma pessoa que tem experiência. Como ninguém nunca trabalhou, como é que tem experiência? Aí, quando ele está fazendo o curso profissionalizante, ele já está pegando uma profissão e ele já vai fazendo um estágio remunerado nas próprias empresas. Aí, quando ele termina, ele tem uma profissão e ele já tem a experiência, e o melhor, ele tem emprego formal. Então, isso é um boom da economia. Eu posso te contar um exemplo que eu provoquei lá nos anos 2000, se não me engano, 2006, por aí. Como? Eu fiz um estudo no estado do Tocantins, Kleber, não tinha nenhum atacadista registrado no estado do Tocantins, nenhum. Todas as mercadorias do estado, elas vinham de Uberlândia, vinham de Anápolis, vinham de Goiânia. Então, a nota fiscal era tirada lá. E eles vinham abastecer todos os comércios do estado do Tocantins e ir embora. Nós não gerávamos emprego algum e nós não arrecadávamos. E nós tínhamos um custo de 18%. O que o deputado Zé Augusto propôs num debate muito aberto, muito claro, e eu só consegui convencer a Secretaria de Fazenda que era bom através de um teste. Vamos fazer por 6 meses. Como que eu provoquei? Vamos abaixar para 1% o imposto dos atacadistas, desde que eles estejam fisicamente aqui do Estado e a mercadoria saia do Estado e a nota fiscal aqui. Aí foi um boom. Aí veio o Extra, veio o Atacadão, veio o Açaí, veio shopping, veio todo mundo. Veio para Gurupi, veio para Paraíso, para Palmas, em Colinas, Guaraí, Araguaína, aí gerando milhares e milhares. Então, 1% é muito maior que 18%, porque 18% de zero é zero. 1% de mais de 1 bilhão, que é o custo de venda dessas coisas, mais de 10 milhões. Né? Então, eu experimentei isso na prática e vi que funciona. E é para isso que eu quero voltar. Eu quero provocar as grandes mudanças propositivas, um debate aberto, claro, onde quem vai ganhar é o povo tocantinense. Não, sem dúvida, faz falta isso. Eu sempre digo isso, que nós tínhamos você como referência durante um bom tempo, principalmente quando você ficou aquele período que você ficou na presidência da Comissão de Finanças, e depois nós tivemos o Paulo Mourão. E aí agora não tem nem você nem Paulo Mourão. E hoje a Assembleia fica meio acéfala nesse sentido de pessoas que nos abastecem, né? Nos abasteciam com informações importantes
para a gente, que nós da empresa fazemos esse acompanhamento das contas públicas. E aí você fala um negócio importante, né, Zé Augusto? A importância do deputado estar participando diretamente desse debate e estudando o Estado, né? Eu acho que eu, como alguém que acompanha essa área, eu sinto muita falta disso hoje, um deputado que realmente goste e acompanhe mais, igual você fazia, igual o Paulo Mourão fazia, acompanhando para e passo as contas do Estado. Esse é um papel que o deputado não pode abrir mão, né, Zé? Sem dúvida. Eu acho que a diferença de um parlamentar para o outro está na maneira da sua atuação, mas, basicamente, na sua qualificação para a representação política. É porque é muito bonito o cidadão votar no cara porque é isso, porque é aquilo, mas, na verdade, ele tem que olhar a qualificação, porque o fruto do debate é que vai mudar para melhor ou não a vida dele, né? Sem entrar em mérito de A ou B, vamos fazer assim, uma avaliação global da atual legislatura, da Assembleia Legislativa. O que é que nós que estamos de fora percebemos claramente? Ora, 24 deputados estaduais davam um apoio incondicional. Às vezes, um ou outro voto pontual contra aqui ou acolá. Né? Mas, no geral, não existia oposição e nem situação que debatia os projetos de Estado, nem mesmo quando foi proposto a venda, por exemplo, do Jalapão, que é basicamente uma venda, porque não houve um debate claro com a sociedade e tal. Então, uma Assembleia que ela simplesmente homologava tudo que vinha do Palácio. Mas, depois, essa mesma Assembleia, quando a Justiça afastou o ex-governador e foi proposto um impedimento do Carles, essa mesma Assembleia, que assinava embaixo de todas as suas ações, portanto, era partista, fez o quê? Votava por unanimidade a retirada do ex-governador Carles. Ora, então, eles estavam errados antes, quando davam, ou eles estavam errados, votaram que eles fizeram. Então, esse tipo de incoerência não tem na biografia do deputado Zé Augusto, porque eu sou autêntico. Independente do governador instalado no Palácio Araguaia, eu sou deputado. E, como deputado, eu debato as matérias. Um exemplo para ilustrar. Fui líder do governo Marcelo Miranda por 6 meses na Assembleia Legislativa. E tinha uma oposição fechada, uma oposição pesada. E eu debati com a oposição e com o governo todas as matérias. Você tem uma noção, eu, como líder do governo, convoquei todos os secretários de Estado, um a um, para apresentar o projeto da sua pasta. E dizia, essa Assembleia está te ouvindo as suas propostas, e essa mesma Assembleia vai analisar no final do ano, antes de votarmos o orçamento, o seu desempenho. Se você desempenhou bem a sua função, nós vamos te prestigiar com mais recursos. Se não foi bem, nós vamos te blindar com a solicitação do governador de substituir, porque o Estado precisa de pessoas capazes, qualificadas e que têm vontade de produzir. Então, veja bem, ao invés da oposição convocar o secretário, eu, como líder, me sentia na obrigação de que todos conhecessem o projeto de pasta, até para nós, todos nós 24, pudéssemos dar sugestões de como conduzir determinada atitude ou pasta ou ação para melhoria ou mais rapidez para chegar a força positiva do governo na ponta, na sociedade. E o que é mais impressionante, eu debati todos os projetos com a oposição. Sabe quantos votos contra um projeto que teve enquanto o deputado Zé Augusto foi líder? Nenhum. Por quê? Porque eu tinha a habilidade de ouvir as críticas antes de botar em votação de goela abaixo. Eu chamava, botava nas comissões, debatia com todos, e se tinha uma crítica construtiva, eu pedia para mudar o projeto, voltar, e aí sim eu rascunhava ele que estava bacana e mandava para o plenário. Muitas vezes a oposição ela tinha razão, sempre é um olhar diferente. Né? Então, um deputado que tem experiência, que ele tem inteligência, fez soar.
porque o sentido de ser deputado é o quê? É representar a sociedade e melhorar a vida do povo. Né? Esse que é o sentido. Exatamente. Por isso que eu quero voltar, para alegrar esse debate novamente. Isso que falta hoje, né? Quer dizer, isso que você falou, o debate ele é saudável e também contribui com o próprio governo. Você, como você está falando, acaba aperfeiçoando um projeto, né? Um olhar diferente que se deu sobre aquela matéria que, de repente, quem está lá envolvido nele não tinha percebido, né? Isso é uma coisa que falta muito hoje nessas últimas legislaturas. E, Zé, para a gente já ir no encerramento, você também tem uma relação muito próxima com Palmas, como eu disse, você foi candidato a prefeito em 2000, você tem uma relação muito próxima, é o teu domicílio eleitoral, e aqui me parece que você está com apoio do vereador Watson da GESP, é isso? Como que está a sua relação, a seu apoio político aqui na capital? Feliz com a nossa campanha em Palmas. Eu considero que tem 2 vereadores me apoiando, que é o Valtio, que está na ativa, um caboclo fantástico, é um sujeito simples, do meio do povo, corretíssimo, né, que tem uma dedicação extraordinária à política, né? E o outro é a Sirene, que é uma vereadora sem mandato, porque não disputou as eleições, mas faz um trabalho social, ela conhece a cidade, visita e está sonhando, junto comigo, de nós voltarmos ao centro do poder para os novos debates e para a gente fazer sugestões de como o governo atuar, seja na área social, seja em outras situações. Então, eu espero e tenho segurança que, da maneira que estamos fazendo o debate em Palmas, nós vamos sair com uma votação maiúscula que vai nos dar uma representação bacana. E eu tenho várias sugestões para o governador que ganhar. Espero eu que seja o governador Irajá. Eu acredito que essa é uma eleição de 2 turnos, vai ter tempo para a sociedade aprofundar esse debate, mas eu também me dou bem com todos eles. Você ser longevo na política é mais ruim, porque você fica velho de idade, as pessoas veem que você envelheceu, fica mais feio, né? Mas o que acontece? Mais experiência, te dá mais relacionamento. Sou amigo de todos os 4 candidatos que disputam a eleição. Viram ao Estado com a minha capacidade de debate, com a minha logística, com tudo, e quem o povo escolher. Né? Por exemplo, tempo nós não vemos um programa de habitacional do governo do Estado. Já nem dá para lembrar mais. A gente vê programas habitacionais mais feitos por prefeituras, mas um programa de governo de Estado nós não temos. Nós estamos apresentando esse projeto junto com o governador Irajá. E, nesse sentido, eu inovo um pouco mais. O deputado Zé Augusto quer também inserir no debate do novo governo, da nova gestão, um programa voltado para quê? Para reforma e ampliação habitacional. Por quê, Cléber? Porque já existe o lote, já existe o meio-fio, já existe o asfalto, já existe a energia, a água, existe a casa. Faltando, às vezes, ali um cômodo a mais, um banheiro, uma área de serviço que fica muito mais barato e rápido de fazer. Nós damos dignidade para as pessoas onde elas já estão. Não é só pensar em novas comunidades, em novas unidades, pensar em dar qualidade para quem já está. O que é muito comum hoje? A geração foi envelhecendo e os pais acabam indo morar com os filhos vão morar para cuidar dos pais. E a habitação não está preparada para isso. Então, está faltando ali mais um cômodo, enfim, um ajuste. E o poder público pode entrar nisso, ele deve entrar nisso, e é minha meta destinar recursos e propor, já no orçamento, criar uma rubrica para isso. E nós fazemos uma parceria com o governo federal, governo do Estado, município, Assembleia Legislativa, para nós atendermos a comunidade onde ela já está, melhor qualidade de vida. É bacana. Outro exemplo que eu dou também, que eu quero fazer isso mesmo, de qualquer maneira, é a descentralização da saúde, Cléber. Como é que pode? A população que vai me ouvir vai ficar chocada. Vocês sabiam que ninguém nasce no interior mais? Se a mulher está gestante na Casiara, na Marianópolis, na Lizarda, em qualquer lugar, ela só vai dar à luz
nos hospitais regionais das grandes cidades. Então, ela tem que vir para as grandes cidades, em top as grandes cidades, coisa que antigamente nem médico não fazia parte, era parteira, né? E nascia. E hoje tem médico, tem pequenos hospitais, nem isso faz. Uma pequena cirurgia não é feita no interior, nada. Um braço quebrado, que uma criança quebra, nada é feito. Então, a saúde está em cima das ambulâncias, entupindo as grandes cidades, tirando a qualidade. Quem mora nas grandes cidades e prejudicando quem mora nas pequenas. O Moisés Avelino, na sua gestão, lá nos anos 90, ele já descentralizou a saúde. E como é que ele fez, o Kleber, para que o médico ficasse no Crisarda e não em Palmas? Como é que o médico ficava numa cidade do interior, lá na Casiara e não em Palmas ou Araguaína? Criou o GD, que é o grau de dificuldade. O médico que estava bem no interior, ele recebia até 100% dos seus. Bacana. A prefeitura ajudava lá com a acomodação. Então, ele fazia o seu caixa, vivia aquela comunidade. Média complexidade para cima, encaminhava para as grandes cidades. Quero voltar isso para dar dignidade para o povo. E outra aberração, que essa não dá para entender, com 30 e poucos anos de Tocantins, de existência, nós temos muitos municípios que até hoje não têm acesso de asfalto. Até hoje. Como é que pode? Então, são municípios considerados de terceira categoria. E eu quero trazer isso para a realidade. Todo mundo, no orçamento, primeiro orçamento que for votar, eu vou inserir recursos para que todas essas cidades que hoje estão à margem do progresso, estão vivendo como se o Tocantins não existisse ainda, mesmo antes do Nortão de Goiás, entre o seu desenvolvimento e tem o seu acesso pavimentado. Então, são tantas e tantas situações. Vou falar só mais uma aqui para me atender o pequeno produtor, que, inclusive, é uma demanda do próprio Genésio, que era um debate dele, que eu tinha assumido um pouco antes, que eu busco isso. É o Estado, ele contratar uma empresa para transportar o calcário até a sede do município. Porque o pequeno produtor ele não dá conta de pagar, porque o frete do calcário é muito mais caro do que o calcário. Então, o Estado contrata o frete. Então, ele traz da indústria até a sede do município, aí o município fica facinho de pegar e transportar para as pequenas propriedades. Aí os pequenos produtores, os assentados, vão produzir com muito maior eficiência, com uma produtividade melhor. Enfim, vai ser assistido na sua atividade. Então, o poder público tem que olhar para isso. E o deputado Zé Augusto, que é do ramo, vai propor isso também, entre outros. Para não ficar muito longo, eu vou ficando mais ou menos por aqui. Mas eu resumo: o deputado Zé Augusto vai voltar preparado e renovado para ser o deputado. Que bom. Qualificação do Zé não falta, não. Ele é um dos deputados assim, que eu sempre admirei o trabalho. Zé, olha, agradeço muito essa conversa muito produtiva, reflexão sempre profunda, como é normal nas conversas com você. Desejo boa sorte nessa reta final, que tudo dê certo no seu projeto. Muito obrigado por falar com a gente, viu? Eu que agradeço e falo com todos os eleitores do Tocantins. Se quiser um deputado pronto para ajudar, pronto para debater, pronto para servir, pode José Augusto, 55125. Um abraço. Tá bom, então. Pessoal, é isso. Então, mais um deputado com muita proposta interessante, bacana. Você vê que qualidade não falta para a gente escolher bem. Espero que todos tenham gostado. Nós voltamos a qualquer momento com outra importante personalidade da política do Tocantins. Um abraço a todos e até a próxima.